episódio de hoje, a Anitta pergunta-se o que fica debaixo das várias camadas e dos vários papéis que foi assumindo ao longo da vida. Não como exercício de autoanálise, mas como uma espécie de constatação tardia ou um connecting the dots menos pretencioso. Alguns desses papéis foram uma necessidade, um contexto, mais do que propriamente uma escolha, foram uma resposta possível num determinado momento. Houve papéis assumidos deliberadamente para avançar, outros para aguentar. Alguns para proteger os outros ou a si mesmo. Outros ainda para se manter à tona. E com o tempo, com a idade, com o desgaste, com contextos mais difíceis ou simplesmente mais honestos, a Anitta percebe que nem sempre faz uma decisão de largar um papel. É este que a certa altura deixa de servir. E a questão que se coloca é: quem somos quando não estamos a representar ou quando deixamos um papel e assumimos outro? O que permanece constante, se é que algo pode ser sequer imutável? E o que se perde? Olá, Eli! Começamos com perguntas filosóficas. Já estamos. Muita filosofia! Olá, Billy. Eu estava a ler a introdução e veio-me logo assim uma série de pensamentos à cabeça, mas agora até estou com um bocadinho de vergonha de falar neles. Não, Sem promissão. não, é raro eu envergonhar-me, mas agora estou a pensar aqui, se calhar é um bocadinho cedo para falar da Naila. Espera. Essa era a minha vergonha. Isso poderia ser todo um recorde. Poderia. A minha vergonha era essa, mais nada. Mas é que me fez pensar numa pergunta. No outro dia eu estava a assistir a uma formação dela, em que uma das pessoas que fez uma pergunta qualquer relacionada com o meu trabalho entusiasma-me tanto que não consigo pôr limites e não consigo parar de trabalhar. E a pergunta que ela fez foi: então a pergunta é, porquê que o resto da tua vida não te entusiasma tanto quanto o teu trabalho? E foi essa a pergunta que me surgiu aqui ao ler esta introdução. Porquê? Agora estou curiosa. Porquê? Por causa dos diversos papéis e das partes que aparecem e que desaparecem. E há algumas que nos consomem, outras que não nos consomem. E quem é que somos quando não estamos a fazer esse papel? Portanto, aqui é especialmente esse ponto. Quem é que somos quando não estamos a trabalhar? Quem é que somos quando não estamos a ser mães? Quem é que somos quando não estamos a ser uberistas, a levar pessoas a treinos e a natações? Quem é que somos quando não estamos a estender roupa ou a dobrar roupa? Quem é que somos? Quem é que somos quando há o vazio? O tema surgiu, ou esta ideia de papéis e papéis que se alteram, alguns que são impostos por circunstâncias, outros são decisões assumidas, surgiu, vais-te rir, com o Richard Osman, no último livro Ok, dos vou-me nossos rir. velhinhos favoritos do Thursday Murder Club, em que há ali um papel quase. A Joyce tem muito esse papel, não é? De dissecar, de repensar, ao escrever e interpretar muitas das ações, muitas das atitudes, muito do que aconteceu. E este livro parte de uma Elizabeth muito pouco reconhecível e o papel que a Joyce tem de assumir e o papel depois que cada um deles vai assumindo, que com personagens que tu já conheces de forma tão familiar é interessante ver e eleva-te à circunstância ou quanto é que das circunstâncias te fazem não representar um papel novo,
Mas e porque há partes tuas que se calhar não depois estão em evidência. Eu acho que o importante, o mais interessante aí é não estares a inventar, nem estares a encarnar um personagem, mas simplesmente vais buscando partes tuas que se calhar não estão sempre visíveis do lado de cima. Agora estou curiosa, qual é esse, qual é esse livro? Porque eu já, A eu Fortuna entretanto, Impossível, acho que deve ser esta a tradução para português. eu acho que esse ainda não li. Esse The Impossible or An Impossible Fortune saiu o ano passado, no final do ano. Então eu acho que ainda não li esse. O último que eu li do Richard Osman foi com outras personagens, foi o We Solve Murders. Sim, mas E não era da não é coleção. do grupinho, não, não é do grupinho dos séniores. E agora fiquei muito Eles são o curiosa. meu life goal, ok, de envelhecimento. Não no sentido de viver com ex-espias e de resolver homicídios, mas toda a dinâmica de serem autónomos e independentes, mas terem a sua rede, um, uma série de serviços. Portanto, eu, quando for velhinha, gostava muito de ter aquele enquadramento também. Eu acho que eles são especialmente role models porque eu acho que já falámos sobre isto antes da Anitta se dedicar aos livros. Ou se dedicar mais, De forma assumida, quero dizer. de forma mais assumida aos livros. Eu acho que já falámos sobre isso, a forma como o autor caracteriza uma idade que normalmente é menosprezada, e quando não menosprezada, é ignorada e silenciada pela sociedade em geral. Portanto, mostra pessoas absolutamente capazes, absolutamente donas do seu destino, a curtirem a vida com as memórias que já têm, mas a fazerem novas memórias, a criar novos laços. Depois acho muito engraçado a conexão intergeracional que eles fazem com os polícias jovens, por exemplo, ou mais jovens. Sim. E acho isso super interessante, acho muito Muito engraçado. paternalista e sem filtros. Sim, e ao mesmo tempo sem ser. Como é que eu ia dizer? Por um lado, sim, mas por outro lado, eles respondem-lhes quase de igual para igual. Sim. E eu acho isso também muito interessante, porque realmente as relações não têm que ter uma diferença de poder só porque uns são mais velhos que os outros. E também acho isso muito giro, a forma como também explora isso, também acho muito engraçado. No We Solve Murders é curioso porque também existe uma amizade intergeracional. Eu ainda não Entre, li esse. sim, não estou a fazer spoiler, entre o sogro e a nora, Ok. tem, tem muita graça também por isso, entre o sogro e a nora, e é um bocadinho o sogro também que, pronto, que está num momento de vazio da sua vida, como é que ele depois também agarra as rédeas da sua história, basicamente. E acho isso, não sei se é uma propensão do Richard Osman, se encontrou ali um nicho que quer continuar a explorar. Eu achei engraçado e gosto de ver isso representado na cultura popular, porque em geral os séniores são relegados para 15º plano. Sim. E é quase como os séniores só existem dentro de uma certa imagem, não é? De velhinhos incapazes e frágeis e vulneráveis, sobretudo na nossa cultura ocidental, porque, por exemplo, na China, os mais velhos são absolutamente venerados. Sim, na cultura É, oriental. é uma coisa, e eu acho que provavelmente nas E culturas africana também. africanas também, Sim. exato. Sim. Os mais velhos são venerados, são vistos como pessoas com muita experiência, que é realmente o que eles são. Temos um E amigo em comum que aspira a ser Mzé. sim, que é o mais velho, não é? Exatamente. O mais velho da tribo, que encarna toda a sabedoria e a experiência e é efetivamente venerado por causa disso.
Eu estava aqui a lembrar-me também do. Penso que é o Água Lusa que fala também nos mais velhos, o mais velho. O mais velho como um posto. Sim, Eu agora não me recordo do livro porque há bastante tempo que eu não leio livros dele, mas gosto de tudo, vá. ele é tão bom. E é engraçado o posto do mais velho como uma pessoa com muito valor. Eu acho que na sociedade ocidental, primeiro as mulheres são velhas a partir dos 30, 35, vá, aí já são velhas. E com essa idade avançadíssima tornam-se Difícil, tornam-se invisíveis. difíceis. Sim, é uma maçada. Primeiro porque gritam e chateiam, não é? Mas depois tornam-se invisíveis também, não é? E depois os mais velhos, os séniores em geral, são vistos assim, dessa maneira condescendente, eu acho. Sim. E pronto, portanto, voltando ao Richard Osman e aos papéis da Elizabeth, eu agora não sei de que forma é que a Elizabeth está irreconhecível. Tu não Meu leste o Deus, último? ainda não li, mas tenho que ir Ou ler. vamos fazer. Não, o anterior. No anterior. Sim, O sim, anterior tinha sido trágico. sim, acontece uma mudança na vida dela, sim. Mas ela Isso é não muito difícil fica, falarmos sem spoilers. pois é, mas ela não fica irreconhecível, Fica muito abalada. abalada, compreensivelmente abalada. Sim, sim. É portanto muito giro ver a Joyce, o Ron e o Ibrahim a ganharem mais protagonismo também neste Ok, último. ok, tenho que ir tratar disso rapidamente. É que eu vou explicar. Eu estive a ler aqui, eu vou mostrar. Eu estive a ler o Surely You're Joking, Mr. Feynman. Mr. Feynman, sim. Sim, Escrito pelo Nobel da Física Richard Feynman, que tem uma série de histórias, anedotas, contos que ele conta da sua vida, tipo autobiográfico, mas episódios. Tem graça, mas em alguns momentos eu joguei assim as mãos à cabeça a pensar, este homem devia ser, por um lado amoroso, por outro insuportável. E pensei, não, eu agora quero ler assim uma coisa, pá, que seja de entrar na leve. história Ok. e passar as páginas. Mais romance. Portanto, não dava para ir ler o Infinito num Junco do Eu Clube de também. Leitura da Anitta. Não, não, eu ainda não comecei também, apesar de já o ter comigo, porque na verdade o tema surgiu com o Richard Osman, mas há dois outros livros que li entretanto, um deles ainda está a continuar, que também deixaram essa semente e reforçaram este tema de hoje. Mas não estive. Mas a certa altura também estava com essa sensação de tenho de equilibrar os livros que estou a ler para. Porque alguns são de reflexão e tu lês um bocadinho e vais embora, não é? Vais à tua vida pensar aquilo e voltas no dia seguinte ou passado uns tempos para retomar. Mas às vezes apetece algum desses em que não largas da primeira à última página e em vez de ir de dormir, É continuas isso. a ler. E portanto, eu neste momento estou a ler o Atmosphere da Taylor Jenkins Reid. E é curioso, porque quando tu me propuseste o tema dos vários papéis, isso assim, eu comecei a ver isso completamente aqui no livro. Autossugestão. Sim, certo. Digamos que foi o ângulo pelo qual estou a ler. Já E pensaste achei. nisso? Desculpa interromper-te. É super interessante se como é que nós podemos condicionar a leitura dos livros. Tu já reparaste que quando estás grávida ou quando estiveste, quando estavas Longínquo. no passado, mas quando estás grávida, reparas em todas as grávidas que estão à volta. Parece que há muito mais grávidas quando tu estás grávida do que quando tu não estás grávida. Voltamos à nossa querida Julia Cameron com a sincronicidade. Sim, pronto, basicamente és tu que reparas ou não reparas nas coisas. E aqui chamou-me a atenção porque
A história tem vários episódios aqui no Atmosphere, tem várias personagens, quero dizer. A personagem principal, que é narradora. Não, não, não é narradora. Narradora é não participante, mas é a personagem principal, que é a Joan. É, é muito interessante porque a Joan, desde muito pequenina, que tinha uma ideia muito clara do que é que queria ser e de qual era o papel dela. Eu acho que, pelo menos do ponto de vista profissional, porque depois do ponto de vista das relações e amoroso, ela não tinha a menor ideia, basicamente. E a outra pessoa, a outra personagem desta história, é uma que, até encontrar o seu rumo, pelo contrário, teve que fazer muitas asneiras. E mesmo assim, já estando neste patamar profissional em que as duas se encontram, que é um patamar alto, uma tem muito claro e a outra ainda está muito à procura, apesar de já estarem as duas num patamar profissional alto. E é muito interessante olhar à luz dessa experiência, olhar para a minha própria, o meu próprio percurso, que foi exatamente a sensação que tive quando tu me propuseste o tema dos diferentes papéis. E eu penso que já falámos aqui em episódios mais antigos, provavelmente já bastante antigos, sobre, sobretudo quando nos pusemos a refletir sobre se uma vida sem Instagram ou sem redes sociais era possível, à luz do empreendedorismo. E eu lembro-me de, em algum desses episódios, mencionar que o Instagram me drenava muito e que ao mesmo tempo não sabia muito bem como me apresentar aí. E que sentia que tinha muitos papéis diferentes e que não sabia se estava a esticar tudo demasiado e depois não ia a nada no profundo. E fez-me lembrar essa sensação. E a sensação de como, sobretudo nos últimos anos, parece que essas peças todas se encaixaram e ficou muito mais claro para mim qual é a minha missão neste momento. E foi essa a primeira sensação, a primeira imagem que me apareceu. Claro, pois vem sempre um pensamento, nunca vem arrumadinho, não é? Vem sempre pintado com cores de muitas outras coisas e depois tu vais buscar aquela cor e lembras-te de outra coisa que vem agarrada, não é? Tipo as cerejas, não é? E pronto, e então gerou todos estes pensamentos. E estar a ver esse percurso nas personagens do livro, ok, eu não sou esse precious snowflake, não é? Absolutamente única. Pelo contrário, não é? Aparentemente, mais pessoas, inclusivamente as personagens de livros, que são personagens fictícias e que não existem, também têm essas. Também têm essas São questões. inspiradas em princípio, em pessoas reais, portanto, muitas dessas Ou experiências refletem, reais, não é? replicam, sim, exatamente. Tu achas que é uma questão, não é necessariamente uma questão de idade, certo? É uma questão de. Pode ser uma questão da segurança que vais encontrando, não necessariamente. Talvez confiança ou mais do que confiança ou segurança, se calhar estás bem contigo próprio, não é? Estás bem na tua pele. E portanto deixas de estar tão predisposta a representar, a fazer coisas que não te definem tão bem ou com as quais não estás tão bem, tão confortável. Eu acho que há dois vetores. O primeiro é a personalidade. E há personalidades, há pessoas que desde muito jovens sabem o que as apaixona ou têm um talento especial para uma coisa em especial e isso apaixona-as. Então, acho que por um lado é isso. A Marie Forleo fala de multi-passionate individuals. Sim. Que é o contrário, não é? Aquelas pessoas que têm muitas paixões diferentes e têm, entre aspas, jeito para muitas coisas. Portanto, por um lado acho que é esse vetor personalidade e acho que existe um outro vetor que é maturidade. Porque com o passar do tempo e
objetivamente ou esperançosamente, otimisticamente, com o passar do tempo ganhamos experiência e maturidade. Às vezes não é? Mas é o que se deseja. Tem dias. É o que se deseja, portanto, com a experiência, com o passar do tempo, com a maturidade que se vai ganhando, vai-se experimentando coisas diferentes, não só a nível profissional, mas também modelos de relação diferentes, se calhar algum modelo de uma relação com um colega de trabalho ou uma colega de trabalho que, por exemplo, é mais manipulador ou mais não sei o quê, e nós, com a passagem do tempo e com essa prática, vamos aprendendo a lidar também com isso, não? Portanto, não é só uma questão de experimentar atividades diferentes e gosto mais desta. Portanto, isso também existe. O que eu quero dizer é que na minha opinião, são dois vetores que se cruzam. Por um lado, a personalidade, por um lado, a maturidade. E eu acho que não há certos nem há errados. Quer dizer, há muitos errados, não é? Mas eu penso que tem muito a ver com essas duas coisas. Eu acho que a maturidade, no livro dos nossos velhinhos favoritos, a seguir aos nossos, não é? Acho que há muito essa questão do o que é que realmente é importante, ou o que é que. Não tens problemas em impor limites, que é algo que eu. Aí se calhar vai, não é? vai jogando depois também com a personalidade, com o vetor de personalidade que estavas a referir. O que nós dizemos que vais perdendo filtros, se calhar eu acho que nós temos filtros mais fortes, porque não cedemos tanto, não sentimos que é mais claro. As coisas ganham uma outra intuição, se calhar, ou um sentido mais sim, não, mais fácil. Acho eu. Gostava de acreditar que isso é que esse é o caminho. Vais sabendo destrinçar mais facilmente o essencial do acessório, não significando que te ficas sempre pelo essencial, mas que escolhes, não é? Pode haver alturas em que te apetece essencial, outras vezes te apetece acessório, mas não há tanto uma luta entre os dois lados. Mas depois fui para um outro extremo. Fui para dois livros. Fui para dois livros bastante difíceis. O primeiro que acabei, o outro ainda estou a gerir e a digerir. Os Soldados de Salamina, do Javier Cercas. Li Javier Cercas o ano passado, pela primeira vez, com O Louco de Deus no Fim do Mundo, em que ele foi convidado pelo Vaticano a acompanhar o Papa Francisco numa viagem à Mongólia e a escrever um livro sobre o que quisesse. Ele é ateu e, portanto, toda a curiosidade de ver como é que um intelectual ateu ia descrever o que é que ia sair desse livro. Então li pela primeira vez Javier Cercas com esse livro, adorei. E li depois, ou li agora, o Soldados de Salamina, que trata da Guerra Civil Espanhola, no que ele diz um relato real da Guerra Civil e em que ele começa, o livro fala como se ele fosse. Há ali traços em que tu te confundes e achas que pode ser parte autobiográfica, em que ele se descreve como jornalista e como escritor, e isso coincide em parte com o que ele é. Depois há partes da história que já não têm reflexo na realidade. Mas então é sobre o processo de escrita do livro e o tema central que ele escolhe é do fuzilamento pelos soldados republicanos de alguns das falanges e alguns falangistas e fascistas.
e tu estás a ler o livro, eu estava a ler o livro e estava a sentir, isto é seco. E ele tem um estilo mais cru, mais direto, tem uma série de reflexões, mas tem ali uma certa frieza às vezes. Eu estava a sentir, eu estava a pensar que não era. O livro não me estava a apaixonar. Pai, então a certa altura em que ele está a falar daquilo como se fosse o processo da escrita, do personagem que está a escrever, do jornalista, o escritor que está a escrever, dá uma reviravolta. Traz o Roberto Bolanho para meio do livro, traz um herói do lado republicano e termina o livro de uma forma que me faz chorar, assim, absolutamente bonita, num tributo a todos os republicanos que foram ficando esquecidos e que tiveram um papel tão importante, tão preponderante para tentar salvar o país numa altura de uma guerra tão feia, tão nem sei bem descrever. Então as voltas que ele dá quando o livro supostamente é sobre alguém que sobreviveu ao fuzilamento, um dos principais, o Sánchez Mazas, que era um dos principais pensadores, instigadores da Falange, as Falange, companheiro próximo do Primo de Rivera, sobre todo ele, o que é que processo, não é? O que é que passa por trás, o que é que não está, e de repente termina-te com um herói do nada, não é? E faz-te pensar que entra na forma como o que é que ficou para a história, que papéis é que ficaram para a história, os papéis que foram sendo assumidos por cada um deles em circunstâncias inomináveis, e depois o que é que resta, não é? O que é que fica no fim de cada um deles, a essência de cada um, o suposto protótipo do que deveria ser o herói, esquecido, enquanto que o que se foi apresentando como herói e o que foi construindo essa história foi o que ficou que foi o que ficou nos anais da história. Eu acho que a Guerra Civil Espanhola tem uma coisa que é estranha. Tem muita coisa estranha, mas enquanto que noutras guerras no continente europeu, nomeadamente a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e vou dizer isto de uma maneira muito simplista, mas enquanto que na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial os bons, entre aspas, ganharam, os que estavam do lado da democracia, os que estavam do lado da liberdade, ganharam, na Guerra Civil Espanhola isso não aconteceu. E eu acho que essa é uma dificuldade muito grande e que provavelmente continua marcada e continua a ser herança dos nossos hermanos, não é? É que os bons, entre aspas, não ganharam. E isso ditou não sei quantas décadas de ditadura, que depois também terminou de uma maneira curiosa, não é? Que foi com uma transição, enquanto que aqui fizemos uma revolução, terminou com uma transição. Mas eu acho que é uma forma muito ingrata pensar que os que eram republicanos e que estavam do lado da liberdade foram quem perdeu e quem ficou mal. A gente quando pensa, eu não me lembro como é que se chama aquele santuário onde estava o Franco. O Escorial. Era no Falo do Silêncio, ou dos Caídos. Pronto. Ele não sei se ainda lá está, mas ele teve um mausoléu
durante décadas. Não sei como é que está agora. Acho que foi renomeado há pouco tempo, muito pouco tempo. Foram transladados uma série de corpos das figuras mais prominentes na altura, os heróis, os caídos. E entretanto eu creio, se não estou enganada, que se mudou o nome do Vale dos Caídos. Agora, mas é muito recente e portanto toda a gente ainda se refere ao espaço como Vale dos Caídos. Eu acho que um livro que seja sobre a guerra civil, à partida, e por definição, não vai dispor bem, para dizer de alguma maneira. E, portanto, quando tu começaste a dizer que a escrita era seca, que foi uma experiência difícil e depois teve ali uma reviravolta e que tudo se transformou, eu estava a seguir o teu relato assim com muita atenção e a pensar, um livro sobre a Guerra Civil Espanhola, não dispõe bem. Não dispõe bem porque enquanto a gente ouve os relatos não gloriosos, não é? Mas às vezes muito difíceis, mesmo, por exemplo, os livros do Richard Zimmler, sobre o gueto de Varsóvia, sobre a experiência judia, e que sabemos que os livros retratam realidades que são atrozes, digamos que há uma redenção gloriosa porque sabemos que terminou, não é? A Segunda Guerra Mundial terminou com a queda de Hitler e com a ascensão depois da democracia. E acho que não temos se calhar essa satisfação quase primária, não sei, essa satisfação de sentir que se fez justiça com a Guerra Civil Espanhola. E, portanto, qualquer livro que fale sobre a Guerra Civil Espanhola, e claro que estamos a falar sobre uma guerra e falar sobre guerras é sempre duro e vai ter sempre N relatos que não são agradáveis e que oxalá não tivéssemos sequer que considerar, mas na Guerra Civil Espanhola tem esse amargo de boca extra, a sensação de não se fez justiça, tanta gente que lutou e não se fez justiça. E eu acho que isso é um sapo também difícil de engolir, porque nós sabemos que a vida não é justa, mas de alguma forma, quando nos pomos a ler, procuramos um final feliz. Sim, uma realidade em que esse final feliz possa acontecer, em que se faça justiça. Os thrillers, os policiais, são sempre à procura de fazer justiça. Os outros livros têm sempre um percurso, não é? O percurso do herói, em que a personagem comum se transforma numa personagem especial. E essa transformação numa personagem especial que nós acompanhamos, nós vivemos um bocadinho, quase como se fosse nossa, não é? E eu acho difícil, claro que também há personagens que se transformaram em personagens especiais durante a Guerra Civil Espanhola, mas há sempre esse amargo de boca. É. E ele confessa isso, de ir ao longo da escrita tentando encontrar um herói, mas um herói que se justificasse e não aquele sobre o qual a narrativa foi sendo construída, a narrativa externa foi sendo construída. E termina assim de uma forma bonita, exatamente porque ele encontra ali o herói que faz sentido no relato. Agora dizer-te que o terceiro livro é o Man's Search for Meaning, do Viktor Frankl. Pronto. O Homem em Busca de Sentido. Viktor Frankl, sobrevivente de um campo de concentração, não sei exatamente qual. Alguns. Eles teve mais que um? Teve mais que um. Mas é curioso. Foi pai de uma corrente da psicologia que surgiu e ele usou uma parte do relato, ele começa por fazer uma parte do relato, mas analisando o que cada prisioneiro ou as circunstâncias e as reações dos prisioneiros do ponto de vista psicológico. Faz toda essa análise e depois aplica partes daquilo que foi
criando como teoria na, na psicologia. E aí era a questão dos papéis como resposta a um contexto. Quando ele diz, nós estamos completamente despidos, literalmente despidos, quase irreconhecíveis para os outros, porque ninguém está habituado a ver-nos assim, a não ser as pessoas muito próximas. Quem é que nós somos e o que é que fica? E depois, com todas as atrocidades, com todos os horrores, como tu tens também de fazer coisas que nunca na vida acharias que iriam de acordo com os teus valores ou com os teus princípios. E é uma questão de sobrevivência. E depois, como é que tu lidas com o impacto que isso tem a nível psicológico também, em ti e os que sobreviveram. Mas, e obviamente sem diminuir minimamente a experiência atroz, que atroz e atroz não descreve, não é? A experiência ultra atroz que o Viktor Frankl e os presos nos campos de concentração viveram. O Viktor Frankl, tu lês o livro sabendo que ele passou por tudo isso, mas conseguiu vingar, conseguiu superar. E lá está esse tal final feliz, não é necessariamente um final feliz, mas sabes que superou. E com o difícil parece que fez algo. E de alguma forma é algo que, lá está, não temos na Guerra Civil Espanhola e em tantas outras circunstâncias da vida. E é por isso, ou não, mas é por isso que eu nos livros gosto de encontrar um pouco de justiça. No outro dia estava a ler um livro, eu não vou dizer o nome, que é para não fazer spoiler, mas em que uma personagem, uma das principais, morre. E faz todo o sentido que morra, porque faz todo o sentido, só que eu fiquei danada com a autora. Porquê é que me estás a fazer passar por isto? Hã? Zanguei-me seriamente com ela. E estava aí tão bem. E agora, pumba, não está certo. Eu fiquei zangada com ela e pensei, infelizmente a vida real é assim. A gente queria que nos livros não fosse. Tipo, dá-me este descanso, ó, se faz favor, mas não deu. E, portanto, eu não vou dizer o livro. Qualquer dia falo outra vez no livro e digo qual é o título, mas isto é para não fazer spoiler. Portanto, mas foi um livro que li ultimamente e se vocês quiserem ir ver no meu Storygraph, chegam lá. Está muito próxima de se lerem a sinopse dos últimos. Conseguem chegar lá. Chegam lá. Não, porque talvez não apareça na sinopse, mas pronto, mas encontram lá o livro e depois podem ir ver. Bom, eu acho que nós podíamos continuar a conversar sobre livros até ao dia 30 de fevereiro. Contudo, temos de pôr termo a isto. Temos que pôr termo a isto. Temos outros papéis para assumir, entretanto. Nomeadamente cenas para entregar a clientes. Exato. Cenas. O que significa que temos que deixar esta conversa por aqui, mas continuamos. Aliás, fazemos o convite para continuarmos a conversa nas redes sociais, no Clube do Livro da Anitta. Sim, já temos data marcada. Infinito num Junco. Num Junco. Irene. Será no dia 12. Sim, eu ia dizer Bargejo. Mas com o teu sotaque. Ela é espanhola, não é? Ela é espanhola, sim. Acho que sim. Não sei, ainda não comecei a ler o livro, porque, claro, agora meteu-se outro no meio, que há de ser o dos velhinhos. O dos velhinhos. O dos velhinhos lês rápido. Sim, pronto. Portanto, quando acabar aqui o Atmosphere, vou pôr outro no meio, dos velhinhos. Mas pronto, mas com tempo para ler o Infinito num Junco. Posto isto,
Despedimos-nos até daqui a mais ou menos 2 semanas, mas juntem-se a nós nos sítios do costume, na querida Anita, no Instagram, no nosso site anitanotrabalho.com, no Clube do Livro, que é também ir ao nosso site e está lá a ligação para o Clube do Livro. Inscrevam-se, entrem no grupo do WhatsApp e pronto, e encontramos-nos por aí, numa biblioteca qualquer. Muito ou num bem. cantinho a ler algum livro. Isso. A Anita vai só ali à biblioteca e já volta. O Anita no Trabalho é, nesta fase, um lugar para ensaiar ideias, perder certezas e sublinhar dúvidas existenciais, ou só essenciais. Livro a livro, vai lendo a vida nas entrelinhas e tecendo ensaios sobre notas de rodapé e outras coisas importantes. Entre episódios, a Anita continua por aí, menos omnipresente, mas sempre disponível para conversas que não cabem num episódio. Podem encontrá-la no Instagram, em Anita_trabalho e em anitanotrabalho.com, onde a secção Querida Anita continua aberta a cartas, perguntas, pensamentos inacabados ou outras ordens de desabafos. Anita no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e mentora de criatividade em airdesignstudio.com, e Eliana Soares, brand strategist em linkedin.com/Eliana Soares. Até à próxima nota de rodapé. Adeus!